Amanhã é feriado em quase todo o país. É o Dia da Consciência Negra, data que lembra a morte de Zumbi dos Palmares, um dos heróis da luta em defesa dos direitos dos negros. E por conta disso, este mês, uma série de atividades estão sendo realizadas aqui na capital. Entre elas, a discussão da situação das comunidades quilombolas. E para discutir esse e outros assuntos ligados ao tema, nós convidamos o Procurador da República, Júlio Araújo. Bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Amazônia. Bom dia. Bom, como é que está hoje a situação dessas comunidades quilombolas? Aqui na capital, por exemplo, tem uma bastante expressiva na Praça 14, que inclusive vai ser o local onde vocês vão fazer essa audiência pública. Como é que a gente poderia avaliar essa situação hoje em dia? Bom, as comunidades no Brasil inteiro passam por um processo difícil na regularização da terra. As comunidades quilombolas, elas se reconhecem como comunidades negras, com uma ancestralidade comum, com um modo de vida próprio, mas muitas vezes esbarram no processo de reconhecimento da terra, da delimitação da terra. Aqui no Amazonas nós temos uma comunidade no Tambor, na região de Novo Airão, no Parque Nacional do Jaú, e 5 comunidades que foram reconhecidas na região de Barreirinha. Na Praça 14 é uma comunidade que busca esse reconhecimento. Com o reconhecimento tem a dificuldade na questão da terra. E aí nós vamos discutir isso nessa audiência pública e também a situação de comunidades que estão se auto-reconhecendo e querem ter essa certificação pelos órgãos federais. Daqui a pouco às 9 horas da manhã tem audiência pública, como a Luana falou. O que deve ser basicamente discutido hoje? Porque você já vem desde o início do mês fazendo várias audiências. Hoje o que vai se discutir? Bom, a audiência vai ser no Ministério Público Federal, aqui na Avenida André Araújo, no Aleixo. E a ideia da discussão toda é colocar os órgãos públicos e as comunidades, a sociedade amazonense de uma maneira geral e a população negra está convidada para colocar os seus problemas e ouvir do poder público as respostas que ele pretende dar. Isso em relação às comunidades quilombolas, mas em relação aos negros de uma maneira geral, as comunidades de terreiro que apresentam suas dificuldades, as políticas públicas de inclusão aos negros, tudo isso pode ser discutido e nós convidamos vários órgãos federais e municipais e estaduais para trazerem também os seus pontos de vista e promovermos esse diálogo. Pois é, e amanhã a gente comemora, então, o Dia da Consciência Negra, que veio com algumas conquistas, como, por exemplo, a lei de cotas. E eu queria saber, na opinião do poder público hoje, como é que é vista essa questão? Até que ponto ações como essas, que buscam delimitar para garantir o direito, por exemplo, da comunidade negra, até que ponto isso é considerado uma inclusão e não mais um fator de exclusão, de segregação desse público? A política de cotas é uma política extremamente importante e foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como uma política de inclusão, uma política que reconhece que a igualdade, infelizmente, não é uma igualdade de todos, que temos que ter políticas que deem visibilidades a grupos minoritários, minorias étnicas, minorias raciais, inclusive os povos indígenas, e que tem necessidade de não só reparar uma dívida histórica, né, de ter políticas de distribuição, mas ter também uma possibilidade de tornar a universidade um espaço mais plural, em que todas as cores, em que todos os modos de vida, as pessoas possam se reconhecer na universidade e permitir que esse espaço público seja de todos, efetivamente. Amanhã, que pontos que o senhor levantaria aí de que se pode comemorar hoje? O senhor acredita que a história do Brasil, ela já valoriza bastante a presença dos negros, na história mesmo, né, de todos os descendentes aí, de todo mundo que está hoje no país, já são valorizados ao que se espera? Eu considero a Semana da Consciência Negra um momento de celebração importante por conta da luta do quilombo dos Palmares e um momento de reflexão crítica. Os negros conseguiram muitas conquistas, né? O reconhecimento das comunidades quilombolas pela Constituição é um exemplo disso, o Estatuto da Igualdade Racial, a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a política de cotas, mas tudo isso precisa ser acompanhado, precisa ser cumprido, precisa ser fiscalizado, e o Ministério Público Federal está aqui para isso, tem essa função, e há um exemplo disso, é a questão do ensino nas escolas, né? A educação, ela é um fator fundamental na vida de um povo, como forma de empoderamento de si próprio, e a educação da história do Brasil pré-colonial, da África e dos povos negros, muitas vezes não é contada nas escolas. É um exemplo. Mas agora existe inclusive uma determinação de que isso, exatamente, de que isso seja incluído também. Exatamente, existe uma lei que é uma conquista e isso precisa ser efetivado no dia a dia, e é uma cobrança, um exemplo de uma cobrança que se faz para que todas essas conquistas sejam efetivadas no nosso cotidiano.
De fato, eu acho que o que a gente observa é que a inclusão passa impreterivelmente pela educação. Não tem Sempre, como, para né? tudo, na verdade. A educação é a base de tudo, realmente, né? O que falta são os governos, o poder público aí a tentarem cada vez mais para isso, né? Com certeza. E a oportunidade, dar oportunidade para que tenha educação, inclusive no ensino público superior, é uma medida nesse sentido. Dr. Júlio Araújo, Certo. procurador da República aqui do Ministério Público Federal no Amazonas, muito obrigado pela presença aqui no Obrigado a vocês, bom dia. Obrigada, bom dia.